Olá, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Adriana Ramos. No vídeo de hoje eu trago um projeto muito esperado. Eu sei que tem uma turminha aí que tá esperando. É uma boneca, que eu já postei um videozinho dela aqui no canal. Essa bonequinha, ela já tá aqui. Eu dividi o vídeo em duas partes, tá, pessoal? Esse vídeo é até essa fase aqui, que já tá pronta, né? Estrutura e modelagem. No próximo vídeo eu venho preparar a peça para receber pintura e fazer a decoração. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber minhas notificações, não deixe também de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, deixe também o seu comentário e o seu like. E agora, vamos aprender? Para esse trabalho eu vou usar essa garrafa PET de 1,5 litro, pode ser maior se você quiser. Então eu vou começar aqui cortando, eu faço um cortezinho aqui com o estilete logo abaixo aqui do rótulo. Eu faço só um furo com o estilete, depois eu venho com a tesoura e recorto aqui toda a volta. Essa parte de baixo eu não vou usar nesse trabalho, mas já mostrei aqui no canal vasinhos feitos com essa parte, então não joga fora, já tem ideia para reutilizar. O que eu vou usar na boneca é esse aqui, vou montar a estrutura nessa parte. Aqui, além da PET, eu vou usar folhas de caderno, eu estou usando, você pode usar qualquer outro papel que você tiver em casa, né, jornal, revistas. Um pedaço de arame, esse pedaço aqui vai ser para os braços, e um outro menor, mais fino, que vai ser para a parte da cabeça. E aqui também eu tenho a minha colinha caseira. Vou precisar também desse pedacinho de papelão, um pedaço pequeno, só para fazer o fundo aqui da garrafa. Eu vou fechar essa parte do fundo, então eu faço um recorte aqui no papelão, coloco a garrafa, risco, recorto. E agora eu vou fazer a colagem aqui. Antes eu vou encher essa parte aqui com papel. Quem quiser pode colocar algum material mais pesado, né? Quem achar que tem necessidade. Mas eu vou preencher aqui só com papel mesmo. Depois de preencher aqui, agora eu vou fechar o fundo. Corto tiras aqui com o mesmo papel. E venho fazendo a papietagem, fechando aqui o fundo. Então, as tirinhas de papel com a cola caseira, venho aqui fechando dessa forma. Agora que eu já fechei aqui o fundo, eu vou continuar com a papietagem em toda a garrafa. Então, continuo aqui com as tirinhas de papel e a cola e vou papietar. Agora que eu terminei a papietagem nessa parte de baixo, eu vou fazer aqui a parte de cima, né, o busto. Então, eu amasso aqui a metade de uma folha de caderno e com a outra metade eu vou enrolar esse pedacinho que eu amassei dessa forma. Enrolo e dobro em 3 partes, deixando nesse formato aqui, assim, ó. Agora eu vou usar uma outra folha de caderno, vou usar agora a folha inteira. E aqui eu vou fazer um rolinho novamente, coloco a outra parte aqui, enrolo. Passo a cola aqui para fechar. E aqui eu vou cortar mais ou menos uns 4 dedos. Corto. E venho aqui na garrafa, ver se tá no mesmo tamanho aqui do fundo, né, da tampa. E vou dobrar mais uma vez, dobro ao meio, vai ficar assim, dobro. E essa parte eu vou colar agora aqui aqui na tampa da garrafa. Posiciono aqui, para vocês terem uma noção aqui do tamanho, né? Ficou aqui 3 dedos, a partir da tampa, nessa parte que eu modelei. E agora eu venho com mais papel e cola unindo as duas partes. Faço a papietagem também na parte do busto.
E aqui eu já vou modelando, dando o formato da cintura. Agora eu vou fazer a estrutura dos braços. Então eu dobro esse arame na mesma largura aqui dos ombros, dessa forma. E com o outro pedacinho de arame, o menor, eu vou dobrar e vou formar a estrutura para fazer a estrutura da cabeça. Então eu dobro ele aqui no meio, enrolo e vou abrir também para poder colar aqui junto com a parte aqui dos ombros. Então o arame vai ficar assim, ó, tá? Deixo nesse formato e agora eu vou colar aqui, vou fazer uma papietagem. Vou começar colando o arame aqui da estrutura da cabeça. Então vou cortando tirinhas e vou colando aqui, fazendo a papietagem. E agora eu venho com o arame, que é a estrutura dos braços, e vou papietar também. Pronto, essa parte aqui já tá concluída, né, na parte da papietagem. Apliquei várias camadas, que é para ficar bem resistente. E até aqui eu fiz tudo aqui de uma vez só. E agora eu vou aguardar secar para poder dar continuidade, né? Porque senão vai acabar aqui quebrando, rasgando a parte que eu já fiz. Então, pessoal, aqui a peça já tá seca, né? Eu deixei ela secando de um dia para o outro. Então, aqui ó, o pescoço dela já tá firme, eu posso continuar meu trabalho. Então, eu vou pegar aqui uma tirinha do meu papel, do papel que eu tô usando aqui. Vou dobrar ele aqui ao meio e vou envolver aqui no pescoço dessa forma. Vou fazer aqui a estrutura do pescoço. Faço isso. Faço o mesmo processo também na parte da cabeça, já que eu já posso colocar um pedacinho de papel mais amassado, porque é assim que eu vou fazendo depois. Agora que eu pego um pedaço maior, amasso ele e vou também enrolando aqui na parte que vai ser a cabeça. Então eu vou fazendo dessa forma aqui, tem que ser maior, né? Eu vou fazendo isso, vou pegando pedacinhos maiores e vou enrolando até chegar no tamanho que fique proporcional ao tamanho da boneca. Aqui eu já puxei os braços dela para frente, mais ou menos na posição que eu vou querer. Agora eu vou acrescentar mais um pouco de papel aqui na cabeça, ainda tá pequena. Acredito que agora já tá bom, já ficou um tamanho bom. E agora eu vou fazer a papietagem nos braços, mesmo que é um arame, mas eu preciso fazer essa papietagem para na hora de aplicar a massa ela poder aderir. Então aqui para papietar o arame eu faço isso, eu corto tiras e vou enrolando dessa forma. Eu acho que assim fica mais fácil. Faço o mesmo processo do outro lado. E aqui eu já tô com a estrutura da boneca toda pronta, tá? Vou aguardar secar pra gente começar a modelagem. Agora eu vou começar a modelagem, né? Já secou aqui, a estrutura já tá toda seca. Tô aplicando cola no fundo e um pouquinho aqui nas laterais e vou começar a aplicar a massinha de papel machê. Então aqui eu começo aplicando a massa no fundo, né? Aqui na mesa eu coloquei essa folha, é uma capa de um livro velho, que depois eu vou apoiar a peça nele, né? Vai servir como uma base para eu poder ficar movimentando a peça. Então, depois que eu faço aqui na parte do fundo, eu coloco aqui em cima do livro e começo a puxar essa massa para as laterais. Já vou subindo aqui
dessa forma. Aí eu já vou fazendo aqui o acabamento, a união, né? Na borda aqui entre o fundo e a lateral. Para quem tá chegando no canal agora, eu tenho aqui vídeos ensinando a fazer o papel machê e a cola caseira. Agora que eu apliquei já uma certa quantidade, eu apoio a boneca aqui na capa do livro e começo a alisar de baixo para cima, para ir poder puxando o excesso de massa para a parte de cima que ainda não tem, né? Que eu ainda não apliquei. Então, se tiver algum excesso, ele vai subindo, vai ficando uniforme. Então, eu vou fazendo esse processo até aqui, chegar no pescoço, né? Eu vou aplicando a massinha e alisando, como já está aqui, ó. Até ficar assim, tá? Aqui eu já apliquei até aqui a parte do pescoço. Ficou assim. E nessa parte aqui da cintura, eu acrescentei mais massa, que eu queria dar mais volume para aqui, para essa parte. Mais volume para a saia, né? Que eu vou fazer um movimento nessa saia. E também para destacar a cintura da boneca, para ficar mais acinturada. Então, como eu acrescentei mais massa, agora eu tô alisando novamente. Agora que a saia e o corpinho já estão do jeito que eu quero, eu vou começar a fazer uns detalhes nessa saia. Então, tem que ser feita ainda com a massa mole. Ou se você deixar secar, você pode aplicar uma outra camada para poder fazer isso aqui. Então, eu venho aqui com um cabo da espátula, pode ser um cabo de pincel ou um outro utensílio, e vou marcando assim dessa forma. Vou tirar um pouco aqui que fica mais prático. Então, eu faço isso, vou marcando assim. Depois que eu faço as marcações, eu venho com a espátula fazendo a modelagem, né, para deixar bem natural. Agora, em algumas dessas partes aqui, eu vou acrescentar mais um pouco de massa para dar volume ou para fazer algum efeito de movimento, né? O movimento da roupa. E aqui, pessoal, como eu sempre falo para vocês, acrescentou a massa, vem com a espátula, fazendo a união das massas, né? Como as duas estão moles, tanto a que você tá aplicando como a outra que tá recebendo. Então, só vim com a espátula fazendo a união dessas massas e dando o formato desejado. Então, a modelagem da saia é mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazendo uns detalhes como esses. Não precisa ser iguais, não devem ser iguais, né? Como numa roupa realista. Não tem como ser os mesmos detalhes. Então, não tem regra, gente. Cada um pode fazer de acordo com o gosto e a criatividade. E aqui a modelagem da saia já está pronta, tá? Ficou assim. E agora, eu vou colocar aqui na boneca um busto, né? Vou fazer os seios da boneca. Para isso, eu vou usar duas bolinhas, vou fazer duas bolinhas com a massa de papel machê, vou colar aqui na posição do seio e continuo com a modelagem, né? Fazendo a união das massas e modelando. E aqui tá pronto, olha só como ficou lindo. Agora eu vou aplicar a massa na parte do pescoço. Aqui é só aplicar uma pequena quantidade, né, na parte do pescoço e fazendo a união das massas, que é para não ficar a emenda.
E agora eu já vou começar a aplicar aqui a massa na parte da cabeça, tá? Então eu vou acrescentando aqui uma quantidade maior de massa, né? Aplico na cabeça toda, tanto na parte da frente do rosto, como também atrás. Depois eu vou vir fazendo o detalhe do cabelo, mas eu já aplico aqui uma camada da massa. E eu não vou mostrar aqui para vocês em detalhes a modelagem do rosto, porque eu já tenho um videozinho aqui no canal que eu fiz a parte mostrando como modelar o rosto. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, quem quiser ver com mais detalhes. Eu fiz assim justamente para poder mostrar de uma forma mais detalhada e para esse vídeo aqui não ficar muito longo, tá? Então, aqui, pessoal, já secou a parte da saia, do corpo e do rosto também. Olha só como ficou, ela murchou um pouco. E, como eu falei, essa ficou menor do que a outra, né? Porque essa eu fiz com a garrafa de 1,5 e a primeira boneca que eu mostrei aqui no canal, ela foi feita com a garrafa de 2 litros. Então, aqui já tá seco e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o cabelo, né? Com aqueles, os cocozinhos, aqueles rabinhos. Então, aqui eu vou passar um pouco de cola. Já tá seco, né? Aqui a massa da cabeça tá seca. Eu vou passar a cola. E agora eu vou começar a aplicar a massa de papel machê só na parte do cabelo. Não preciso acrescentar muita massa, porque o cabelo dela é um cabelo amarrado, né? Então, eu já vou aplicando e olhando aqui nas laterais, fazendo os contornos, a divisão, né, do rosto e o cabelo. Então, depois que eu aplico a massa, eu venho também com a espátula e aliso. Vou alisar aqui também. E aqui, essa primeira etapa do cabelo tá pronta. Eu já deixei aqui no formato, né, que eu quero, aqui a parte de trás da cabeça. Eu já deixo pronta, toda pronta. Agora só vou acrescentar os rabinhos. Então, eu alisei, deixei lisinho, tudo bonitinho. Já fiz os contornos na frente lá, fazendo o contorno do rosto. Sim, eu esqueci de um detalhe. Antes dos rabinhos, eu vou fazer essa marcação aqui no cabelo todo, tá? Vem com a espátula ou pode ser uma faquinha, o que você tiver que dê para fazer essa marcação. Então, vou marcando dessa forma. E agora eu vou fazer os rabinhos. Eu tô aqui com um palito de dente, que eu vou usar para marcar aqui, para marcar e servir também de apoio de estrutura para cada rabinho. Eu vou colocar um pedacinho de palito, um pedacinho pequeno, né? Esse aqui ainda vou tirar mais um pedaço. Coloquei o pedacinho do palito, assim, começo sempre por aqui, pela frente, né? No centro, nessa parte de cima. E agora eu vou pegar um pouquinho da massa, formando uma bolinha. Aí vai depender do tamanho que eu vou querer esse rabinho, isso aí fica a gosto de cada um também. Então, faço uma bolinha. E depois eu dou uma leve achatadinha nessa bolinha, deixando nesse formato aqui. E agora eu vou encaixar essa bolinha no palitinho, que eu já tinha colocado na cabeça, né, gente? Aqui eu não vi que não estava pegando aí a filmagem, né? Cortou, mas vai dar para vocês entenderem. Então, eu fui lá onde eu já tinha colocado aquele palitinho e encaixei a bolinha. Olha aqui, fica assim. E aqui eu vou alisando, né? Às vezes quando a gente coloca aqui a bolinha, ela racha, costuma rachar a massa.
Aí eu venho alisando, corrigindo alguma imperfeição, deixando no formato bem bonitinho. Depois que a bolinha já estiver aqui no formato desejado, eu venho novamente com um palitinho e vou furar o meio dessa bolinha. Agora já venho novamente com o palitinho fazendo a marcação dos outros rabinhos. Então ficou um total de 7 rabinhos e que eu distribuí assim, ó, 3 na parte central e 2 de cada lado. E aqui já tá pronto, já concluí a parte do cabelo, olha só como ficou. O rosto também já tá pronto, né? E agora eu vou fazer aqui os braços e colocar o vasinho na mão dela. Eu já adiantei aqui um pouco, já fiz até essa parte aqui dos braços e rachou aqui. Mas como ainda vou aplicar mais uma camada aqui nos braços, então vai corrigir essa rachadura. Aqui eu tenho os vasinhos, né? Fiz esse aqui primeiro, eu fiz baseado na outra boneca, então ele ficou maior, que a outra boneca também ficou maior, né? Como eu já falei, fiz ela com a garrafa de 2 litros e essa eu fiz com a garrafa de 1,5, então ela ficou menor e o vasinho acabou ficando grande. Eu fiz esse outro aqui, o menorzinho, para ficar proporcional. Então eu vou usar esse aqui. Já tem vídeo no canal aqui que eu ensino também a fazer esse vasinho. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Essa parte aqui pode ser feita de 2 formas, tá? Então a forma que eu vou fazer aqui, eu não fiz estrutura das mãos, né? Então eu tenho que colar o vasinho. Eu vou colar ela aqui na peça e nos braços e vou modelar a mãozinha já no vasinho. Então assim ela vai ficar segura. Aqui eu vou cortar um pedaço desse arame porque tá muito grande. E agora eu vou ajustando aqui a posição dos braços, vou colocando a cestinha, o vasinho, para ver se tá na posição, se os braços estão no tamanho ideal. Pronto, aqui já tá no tamanho ideal, na posição ideal, e eu vou colar esse vasinho aqui. Eu acabei ainda cortando mais um pedacinho aqui do arame, que é pra a mãozinha, vou modelar a partir do arame, né? Senão vai ficar muito grande. Então eu vou ver a posição aqui e vou colar. Vou colar com a cola instantânea. Pronto, aqui já tá colado, fica assim, ó. E agora eu vou dar continuidade aqui, aplicando a massa nos braços. Vou fazer logo os braços, né? Aqui eu tô aplicando a cola. E aí vou vir com a massinha, já vou deixar os bracinhos prontos. E aqui eu começo já a modelar a mãozinha. Então eu vou pegar uma quantidade de massa, coloco aqui e vou dando o formato da mão, né? Vou colocando num tamanho proporcional, né, ao braço dela, o tamanho da boneca. E já vou deixando aqui no formato da mão. Assim, ó, aqui eu já alisei bem esse bracinho, né? E deixei no formato da mãozinha. E agora eu vou modelar os dedos. Faço acabamento também nessa parte interna, a parte que fica escondida. É importante também a gente fazer para ficar bem bonitinho, para ficar com um bom acabamento. E aqui agora na parte da mão, né, com a massa ainda mole, eu começo a dividir aqui, dando o formato dos dedos. Então eu começo abrindo aqui nessa parte que faço o polegar. E agora com a espátula eu venho fazendo aqui a marcação dos outros dedos. Depois que eu faço a marcação, eu venho com essa menorzinha, essa espátula menor, e vou modelando, que é para ficar bem delicadinho.
Pronto, aqui as duas mãozinhas estão prontas, né? Fiz o outro lado, mesmo processo que eu mostrei pra vocês. Essa ficou um pouquinho mais pra frente. Apesar de ter medido, o arame ficou maior. E aqui, para concluir a parte da modelagem, eu só vou acrescentar esse detalhe aqui, que vai ser um detalhe do vestido. Então, para fazer esse detalhe, eu só vou acrescentando a massa aqui dessa forma. E aqui o detalhe do vestido ficou pronto, ó. Já tá seco, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto com o segundo vídeo concluindo essa peça. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Beijos e até o próximo vídeo.